por falta de coragem, por medo, às vezes, de arriscar, de perder, deixa de ensinar, deixa de preparar. Contrata pela competência e demite pelo comportamento. Exatamente. Né? Exatamente. As pessoas precisam compreender que para eu crescer, eu preciso ser substituível. Como que nós podemos promover essa segurança psicológica dentro da empresa, entre os colaboradores? Nós não podemos ter o nosso cérebro o tempo todo no piloto automático. O processo, mas a pessoa vai gerar resultado. Sempre. Então, às vezes, o líder acha que ele precisa fazer uma coisa gigante. E às vezes não. Entendi. Muito bom. Então, ou seja, o cuidado do sono é fundamental. Sim, com certeza. Além, obviamente, da alimentação, da parte da atividade física, né? Show de bola. E a gente não sabe que não é fácil adaptar isso na rotina, né? Não é. Mas Está no ar mais um podcast Papo de Empresário, podcast que vai deixar você mais conectado com o mundo empresarial. Eu sou Nayara Patrícia. Eu sou Diego Lima. Eu sou Iris Guimarães. Muito bem. Seja bem-vinda, Iris, a mais um episódio, né, Diego? Mais um episódio. Show de bola, seja muito bem-vinda. Muito obrigada, prazer estar aqui com vocês. Muito bem. E aí, Ingrid hoje veio falar pra gente aqui, né, gestão das emoções nas relações profissionais, né? Assunto fantástico. Verdade. Isso. Ingrid, que é psicanalista, neuropsicanalista, escritora e palestrante, né, Ingrid? É isso aí, estamos com a fera aqui no assunto. Estamos mesmo. Isso. Né, a escritora de livro, coisa boa, tá ali, eu tô vendo ele ali. Depois vai falar um pouquinho sobre, show de bola. Muito bem, vamos começar então entendendo esse desafio, né, de entender e gerir as emoções, né? Talvez identificar, né, eu acho que é o primeiro passo. Com certeza. Quando a gente fala de emoções, nós estamos falando de construção do indivíduo. Correto. Hoje não tem como nós falarmos de emoções sem pensarmos em resposta. Eu gosto de dizer que emoções são os carimbos das nossas experiências. Porque o nosso cérebro utiliza das emoções para entender se o que nós estamos vivendo é bom ou é ruim. Então vai ser a nossa métrica, a nossa régua para as novas experiências que tivermos. Então, por exemplo, você vai comer uma coisa nova. E aí você fala assim, isso tem cara de, isso tem gosto de. Isso é o seu cérebro buscando se ele já conhece alguma coisa parecida e qual é a sensação ou emoção relacionada a isso. Quando a gente traz isso para o comportamento e trazemos para o ambiente de trabalho, isso é fundamental. Porque muitas vezes as pessoas têm a dificuldade no ambiente de trabalho não por conta do conhecimento técnico, mas pelo conhecimento das emoções e das inter-relações. Então, muitas pessoas são desligadas das empresas não por falta de conhecimento técnico, mas pela dificuldade de se compreender e compreender o outro. A turma até uma fala, dificuldade, né? A gente contrata pela competência e demite pelo comportamento. Exatamente. Né? Exatamente. Muito bem. E aí, esse desafio diário aí de mentorar líderes, né, de conseguir entender essa dor que toda empresa tem e levar umas soluções aí para elas conseguirem gerir esses conflitos. Tem algumas técnicas aí que os líderes, né, conseguem aplicar para identificar primeiro ali quais são as emoções que ele talvez esteja sentindo? Sim. Nós precisamos lembrar que nós lideramos pessoas. E somos pessoas com nossas histórias também. E o líder, ele precisa compreender a sua história, as suas emoções. Então, um autoconhecimento é clichê? É. Mas é fundamental. Porque ele precisa entender como ele funciona e como ele enxerga o outro. Eu estou em liderança já desde 2020, mais à frente de equipe, e muitas vezes o líder, ou ele é uma pessoa externa, que chegou para liderar uma equipe que não conhece, é um tipo de desafio, ou ele é uma pessoa que era dos pares, que foi o meu caso, e que galga um posicionamento de liderança, e que aí vai ser testado também nas suas emoções e no seu posicionamento com aqueles que até ontem eram seus pares, né? No sentido de nível hierárquico. Então, a pessoa precisa compreender as suas emoções,
o que a levou, né, o que chegou a fazer com que ela chegue àquele posicionamento, para que ela consiga, então, ter essa equipe perto. O líder precisa entender que quanto mais próxima a equipe estiver dele, sem ele perder a coordenação do que precisa ser feito, mais engajada essa equipe será. Mais fácil será você conduzir essa equipe se ela compreende que o líder a vê. E isso começa, com certeza, com o autoconhecimento do líder. E no dia a dia, obviamente, como é que ele consegue identificar, né, essa formação da emoção, né, e como que ela interfere no dia a dia dele e da equipe? Primeira orientação que eu dou. Nós não podemos ter o nosso cérebro o tempo todo no piloto automático. Por quê? No piloto automático, nós não temos a percepção ampla das circunstâncias. Então, o líder precisa cuidar de si, no sentido de alimentação, atividade física, técnicas como mindfulness, por exemplo, atenção plena, estar presente no presente, que eu falo, né? Por quê? Porque aí ele vai conseguir ver todas as situações que chegam na mão dele como um observador. Não é ignorar as próprias emoções, porque tem dia que realmente não você acorda com o pé esquerdo e ok, tá tudo bem, você é gente também. Mas isso não pode ser a sua rotina, né? Então, essa capacidade de olhar de fora. Então, algumas orientações que eu dou ao líder. Primeiro, cuide de si, no sentido de cuidar não só da saúde mental, somos seres integrais, então precisamos cuidar da nossa saúde como um todo. Então, atividade física, alimentação, sono. Hoje, vários estudos neurocientíficos mostram o papel do sono na cognição e no humor, né, relacionando até a questão do sono com depressão, com ansiedade. Cuidar de si e buscar compreender como que a sua equipe funciona, como que as pessoas estão mais próximas funcionam. E, se possível, ter uma pessoa bem próxima que tenha a liberdade de dizer: hoje você avançou um pouquinho. Aquela resposta que você deu não foi tão assertiva ou não foi num tom bacana. Se você tem uma pessoa próxima a você que tem essa confiança, essa liberdade de falar, facilita para você começar a se conhecer. Porque, às vezes, você não tem quem diga isso. Então, uma característica minha que eu tive que trabalhar bastante, trabalho todos os dias. Aí eu brinco que a distância entre o que eu penso e o falo, tem dia que o filtro tá zero. Então, o que eu verbalizo? As pessoas que trabalham perto de mim já sabem, quando eu fico mais quieta, quando eu fico mais concentrada só no que eu estou fazendo burocrático, sem muito interagir, elas já percebem que tem alguma coisa diferente. O líder precisa se conhecer. Ou, às vezes, até verbalizar, sabe, Diego? Dizer assim, olha, hoje eu não estou num dia bom. Se é uma decisão muito importante, se tem possibilidade de adiar, adie. Se tem possibilidade de não ter a conversa difícil naquele dia, não a tenha. Porque você se percebe já não tão bem emocionalmente para que você tenha essas conversas difíceis ou essas decisões importantes. Então, esse autoconhecimento é diário. E, normalmente, você vai desenvolvendo a partir dos sinais que você tem no seu entorno. Você falou de um assunto interessante, né, que é a questão do sono. Existe uma via de regra que 8 horas de sono seria o suficiente para você recuperar, né? Bom, mas tem gente também que, eu durmo muito pouco, durmo 6 horas, me sinto recuperado, durmo 4 horas e tá tudo bem. Isso no longo prazo, como que isso afeta, né? Acho que o sono, sem dúvida nenhuma, eu pelo menos preciso de 8 ou mais, né? Mas o sono, ele é um fator muito importante, né? E às vezes nessa rotina que a gente tá, de rede social, de ficar com o telefone até na hora de dormir, de acordar já com o telefone, né? Enfim, ficar o tempo todo conectado, né? Acorda cedo, né? Exatamente. O quanto que a parte do sono pode impactar aí? Você foi bem assertivo. O que acontece? O problema não é o tempo somente. Nós temos os ciclos longos, mais ou menos 1h30 em cada ciclo do sono. E o ideal é que tivéssemos pelo menos uns 4 ciclos, que aí dá quase as 8 horas de sono. E a questão, às vezes, a pessoa deita, dorme 8 horas e acorda como se não tivesse dormido nenhuma. A mente muito acelerada. Você levantou aí das redes sociais, do uso do celular próximo à hora de dormir. Alguns pesquisadores sinalizam que se ficamos com as telas muito, muito próximas do rosto, muito perto de dormir, isso pode atrasar em até 1 hora, 1h30, você entrar no sono profundo. Ou seja, demorar quase 1h30 para você começar a fazer um primeiro ciclo de sono de qualidade. Então, muitas vezes, dormimos tempo de relógio,
mas não com a qualidade que o nosso cérebro precisa. Aí você me perguntou a longo prazo. Perda de memória, dificuldade de cognição, dificuldade de concentração. Por quê? É neste tempo do sono que o nosso cérebro ele vai fazer a faxina, vai reorganizar aquilo que ele captou durante o dia, vai guardar as memórias. Sim. A neurogênese, os novos neurônios vão aparecer nesse momento, a neuroplasticidade. Então, ele precisa se recuperar. E aí, ele precisa desse tempo. Entendi. Muito bom. Então, ou seja, cuidar do sono é fundamental. Sim, com certeza. Além, obviamente, da alimentação, da parte de atividade física, né? Show de bola. E a gente sabe que não é fácil adaptar isso na rotina, né? No dia a dia. Não é. Desafio. Mas é um desafio? Mas nós precisamos pensar o seguinte. Por quanto tempo você quer viver com qualidade? Eu quero ter uma velhice tranquila, sadia e tudo mais. Se hoje você é uma pessoa com 30 anos, 40 anos e não se preocupa ainda com a sua saúde mental, você já está atrasado. Não adianta esperar chegar na terceira idade para agora eu vou fazer atividade física, ou agora eu vou estudar ou estimular o meu cérebro. É bom? É bom. Quanto antes, melhor, né? Quanto antes, melhor. Com certeza. Ok, então o líder conseguiu, né, identificar e se entender um pouco mais, e agora ele tem o desafio de liderar os outros, né? Então ele já está comandando-se e agora ele precisa, obviamente, de resultados, né, na vida empresarial, e ele vai ter que ajudar, né, ou seja, extrair o melhor, né, das pessoas para o proveito do trabalho e das próprias pessoas que estão ali no ambiente. É tênue isso, hein? Do assédio moral, às vezes, pela cobrança, né? Porque acaba que a empresa tem que cumprir, né, com os resultados. Como que ele consegue perceber até onde é uma cobrança natural, que faz parte do ambiente de trabalho, e passa a ser, às vezes, até um assédio moral, né? Que está muito em alta, né? Sim, sim. O colaborador ele precisa ter clareza no que está sendo pedido a ele. Qual é o meu papel dentro dessa instituição? O que é esperado de mim? Porque muitas vezes o colaborador não tem essa clareza. Não tem clareza do que é esperado dele. E o líder tem uma expectativa e eu falo muito assim, o óbvio precisa ser dito. Quantas vezes eu fiquei frustrada com algum resultado que um colaborador não fez? Eu falei, gente, mas é óbvio, você está vendo que... E aí eu aprendi, não é óbvio para mim. Você. Mas às vezes para o outro não é. Ou às vezes realmente é uma coisa que ele poderia ter feito, porque o ambiente ele já teria percebido que aquilo era necessário, mas não foi deixado claro a ele que era tarefa dele também, atribuição dele. Então a primeira coisa é isso. Por quê? A partir do momento que a pessoa tem clareza, e isso está registrado, né? Isso é claro, a linha é tênue, mas ela pode ser cobrada disso que foi deixado como objetivo para ela. Um prazo, uma tarefa. E ela não pode dizer que ela está sendo assediada moralmente, porque estava claro qual era a expectativa, né, da empresa quanto a ela. Na contratação. Né? Exatamente, na contratação e no cotidiano. Sim. E sabe uma coisa que eu acho que ajuda muito? Feedbacks cotidianos. Por quê? Porque às vezes a empresa, o RH... eles costumam dar feedbacks a longo prazo, né? Demora um tempo muito grande para dar um rotina de feedback, exatamente. Né? E às vezes o colaborador ele não percebe que ele é visto. Que o que ele está fazendo é visto, é percebido. E muitas vezes o líder só vai te dar o feedback se você errar. E o nosso cérebro ele tem a tendência de focar no negativo. Sim. Então, se você chega lá com uma lista para fazer um feedback, aí você falou 20 coisas positivas e 5 pontos a melhorar, eu te garanto que a pessoa vai focar nos 5 pontos a melhorar. Fala, ele não vê nada que eu faço, mas o que eu deixei de fazer, eu não fiz aquém, ele olhou. Se esses feedbacks são mais rotineiros, fica mais claro para o colaborador perceber que o positivo que ele faz está sendo percebido também. Sim. E que todos nós, graças a Deus, podemos sempre melhorar. Eu brinco que o dia que eu disser que eu não tenho nada para aprender, acabou o sentido. A vida, né? Evolução diária, isso tem que ser o objetivo de todos nós. Só que as pessoas também têm certas fragilidades, né? Então, o feedback talvez seja o momento mais delicado para um líder, dar o feedback.
Porque as pessoas têm muita dificuldade de receber assim, olha, você precisa ainda investir neste ponto. Aqui tá bom, mas aqui ainda precisa de um investimento. As pessoas têm essa dificuldade, né? E aí, para ele se proteger enquanto líder, essa questão de clareza. Então, não, aqui eu esperava isso de você. Era o que a empresa esperava de você, não eu como pessoa. Sim. Né? A empresa esperava. E dentro da empresa, Ingrid, a gente tem muito se discutido falar sobre segurança psicológica, né? Sim. Como que nós podemos promover essa segurança psicológica dentro da empresa, entre os colaboradores? Um ambiente em que a pessoa perceba que ela pode expressar a opinião dela, as ideias dela, com segurança, no sentido de que ela vai ser ouvida, mesmo que a ideia dela naquele momento não seja mais adequada para o time, para a equipe, mas ela tem segurança de falar. E o ambiente ser humanizado. Às vezes nós falamos assim, um ambiente humanizado é eu abrir mão de tudo da empresa por conta do colaborador? Não, porque senão sua empresa quebra. Sim. Você precisa ter o equilíbrio. Correto. Mas às vezes um ambiente humanizado são coisas pequenas. Há muito tempo já em São Paulo, agora começou em Belo Horizonte, mas há muito tempo em São Paulo, algumas empresas perceberam, por exemplo, que o colaborador tinha uma baixa produtividade à tarde. Por quê? Mesmo ela dando 1h30 de almoço para o colaborador, ele se estressava muito em fila de restaurante, porque São Paulo, né, muito populoso e tal, demorava muito, e aí muitos estavam recorrendo a comidas rápidas, e isso estava aumentando o número de atestados médicos, ou não se alimentava direito, e a produtividade baixava, porque ele se estressava. Sim. Passou a fez um cantinho, um refeitório, onde que o colaborador poderia guardar a sua marmita, trazer a comida de casa, ele poderia esquentar, e ter um lounge, um lugar que ele pudesse ficar. Ele usufruía da 1h30, passou com qualidade, muitos deles passaram a comer a alimentação mesmo, saudável, comida, arroz, feijão, saladinha e tudo mais. Pode preparar a própria comida. Preparar a própria comida e interagir. Um ambiente em que ele perceba que há um olhar. Então, se é uma dificuldade, nesse caso, essas empresas, a dificuldade era a questão de estarmos numa cidade muito grande e que as pessoas se estressavam para almoçar, então, se eu criar um ambiente aqui, eu vou ter muito, e isso comprovadamente, um aumento de produtividade. É um reconhecimento de dizer, olha que bacana aquela apresentação que você fez, ficou muito interessante. E aí a pessoa, às vezes, fala assim, nossa, mas eu faço isso, ninguém nem nunca falou. Então, são pequenas coisas. O nosso cérebro, ele vai guardando essas informações. Então, às vezes, o líder acha que ele precisa fazer uma coisa gigante. E às vezes não. Às vezes é um olhar, ou às vezes é olhar e falar assim, nossa, Nayara, aconteceu alguma coisa? Hoje estou achando você mais tristinha. É claro que nós sabemos que tem empresas de postos diferentes. Sim. Mas um líder que às vezes está numa grande empresa, ele tem uma equipe de gestores e aí vai distribuindo isso. Que essa cultura de lembrar que nós estamos liderando cérebros. E cérebros que eles vão espelhar aquilo que eles estão recebendo. Show de bola. Ou seja, né, é importantíssimo a gente entender aí 3 pontos, né? Que, primeiro, a gente vai lidar o tempo inteiro com pessoas, né? Para a gente conseguir deixar isso claro, a gente precisa ter processos definidos, né? Sim. Para os acordos ficarem dentro do combinado, né? Enfim, com essa clareza necessária. E que, querendo ou não, né, o processo mais pessoas vai gerar resultado. Sempre. Né? Que pode ser uma satisfação maior em trabalho, que gera lucratividade para a empresa, seja às vezes na velocidade de entrega de algum projeto, né? Então, assim, a gente até chama esses pequenos, né, ajustes do dia a dia que o líder consegue perceber quando ele está antenado, né, quando ele se prepara e se mantém preparado, que são os salários emocionais, né? Quais são as pequenas coisas que a gente pode agregar em vários pontos, né, de satisfação, não só do colaborador, até mesmo dele, né? Que aí esse é um exemplo muito interessante, né? Ou seja, ele conseguiu perceber, né, que naquele ambiente as pessoas se deslocavam e demoravam muito tempo para fazer a refeição e às vezes não tinham descanso, né? Sim. O intervalo ali para siesta ali, né, dos 20 minutinhos, aquela pestaninha, né, que todo mundo gosta e dá uma recuperada sem dúvida nenhuma. Sim. Né? Faz toda a diferença. Adotou a postura de criar um ambiente dentro da empresa. Lógico que nem todas as empresas vai ter esse espaço, né? Mas às vezes poderia combinar um delivery para entregar lá, enfim. Então são essa sensibilidade, né? Que precisa estar no dia a dia ali do gestor, do líder. Dentro de cada realidade. E às vezes, não, igual eu disse, às vezes não são coisas grandes. Uhum. Coisas pequenas vão ser
víveis pelos colaboradores. E eles se envolvem mais com que a empresa, com a identidade da empresa, com o propósito daquela empresa. Pertencimento. Acho que a chave, isso também, é pertencer. Quando eu percebo que eu faço parte. Eu não sou só mais um número, um código, um crachá. Sim. Eu faço parte. E aí, por isso da segurança psicológica, envolver a opinião ser válida, poder expressar o que eu penso sem medo de represália por ter feito essa, né, expressar o que eu pensei. Isso. E hoje com as redes sociais também tá bem interessante, né? Ou seja, ninguém tá ali por acaso, né? Então, até, né, a pessoa que está buscando emprego, ela vai buscar informações, né, sobre aquela empresa que ela pretende trabalhar, ela vai conseguir entender um pouco melhor desse fit cultural que é aplicado na empresa, né? Essa palavra está na moda, né? Então, se ela consegue ou não se encaixar, às vezes o pessoal trabalha mais na pressão por um projeto de começo, meio e fim, às vezes é um serviço mais recorrente, onde você tem uma tranquilidade, lógico que tem as metas, pressão e tal, mas tem uma tranquilidade, né? O serviço já tem uma rotina muito bem definida. Então, isso tudo também para não pegar o colaborador desprevenido, né? Ou seja, tanto o contratante quanto o contratado, ele consegue fazer uma pesquisa lá no início de toda esse encontro, né? Lá no encontro, ou seja, lá na contratação, lá no RH, quando bem preparado, e já diminuir vários tipos de problema como esse, né? Para conseguir colocar pessoas que, de fato, reconheçam ali naquele local um local saudável para trabalhar, né? Que às vezes vai ser até com maior pressão diante dos olhos de outros, né? Sim. Mas que para ele tá tudo bem. Ele tá gosta da acostumado pressão. ou que ele gosta da pressão. Né? Então, eu acredito que assim, não tem vítima nessa história. Né? A questão é você também conseguir se posicionar, né? Conseguir colocar a sua voz para ser ouvida. Sim. Né? Mas, obviamente, se você não escolheu bem também o local onde você vai trabalhar, pode ser que você não vai ter tanto sucesso. E aí, às vezes, eu encontro, né, algumas pessoas, é muito comum, quando você está num trabalho de consultoria empresarial e tal, identificar pessoas que estão extremamente insatisfeitas, mas também não têm a coragem de se demitir. Né? Ou seja, sempre estão espera lá mesmo satisfeitas, né? E ficam, vai alimentando aquilo no dia a dia, enfim. Então, a gente pode evitar tudo isso, né, com esse olhar um pouco mais analítico, né? Sim, se vale a pena ou não estar ali. Porque às vezes você deixa de usufruir de oportunidades pelo medo de sair da zona de conforto, pelo medo de perder o status. Às vezes eu estou em uma posição em que financeiramente o retorno é muito bom, mas eu estou infeliz. E olha, eu digo para você, emoção guardada, ela vai ser manifesta de alguma forma. A gente fala de doenças psicossomáticas hoje cada vez mais. Então, assim, isso todos os dias eu vou trabalhar infeliz, os sentimentos que estão agregados ao trabalho são sentimentos ruins, e eu não tomo uma atitude a médio prazo, não precisa ser nem a longo, a pessoa vai adoecer. Vai ter um adoecimento mental ou físico. Se não for primeiramente mental, perceptível, vai ser físico. Aí vem uma doença autoimune, ou vem uma doença no sistema digestório, uma gastrite, vem alguma coisa, ou até mesmo, hoje você tem alguns estudos sinalizando, associando início de cânceres com questões emocionais, questão de guardar essas emoções. Então a gente precisa se amar e se cuidar. E às vezes o se cuidar vai dizer assim, esse lugar não me cabe mais. Né? E o que eu posso fazer com essa informação? Porque às vezes a responsabilidade fica muito pro empregador, né? Sim. Só na responsabilidade dele tomar essa decisão, né? Sendo que, na verdade, é uma decisão que ela pode partir de qualquer lado, né? Principalmente do que está se sentindo mal, né? Principalmente. Muito bem. Isso aí. Muito bem. Esses são os grandes desafios, né? Muitos, né? De liderar, né? Conseguir captar tudo isso, né? No ambiente, né? Então não é tarefa fácil. Não é isso? Não. Você tem muitos desafios aí para poder conseguir ter um time de alta performance, né? Muito verdade. Bem. Ingrid, conta pra gente a sua experiência aí, né? Essa parte da gestão, né? Eficaz da emoção. Conta algum case de sucesso aí de algum líder que teve essa gestão, né? Esse cuidado de autoconhecer, conhecer a equipe, teve esse impacto positivo, né? Na produtividade da equipe dele, na vida profissional. Você poderia contar pra gente? Sim.
eu acompanhei uma líder que, assim como eu, saiu do meio dos pares, né? E passou a liderar a equipe. E o início para ela foi muito difícil, principalmente de se posicionar em relação ao que ela esperava daquela equipe. Por quê? Porque enquanto ela estava junto com os seus pares, ela tinha uma visão do que poderia melhorar para os colaboradores. Só que quando ela foi para o outro lado, ela percebeu que os entraves, né, ou as dificuldades da empresa existiam, Sim. Né? Porque às vezes nós estamos do lado de cá e achamos que é só fazer assim, tudo poderia ser possível. E ela começou a ficar muito frustrada, né, muito angustiada, e aí percebeu que os colaboradores se afastaram. Falei, vai ser natural. Por quê? As pessoas esperam, têm uma expectativa de saber se o lugar que você ocupa determina quem você é. Então, esse tempo de adaptação para as pessoas perceberem se você, enquanto comportamento, caráter, tratativa, em termos de amizade, de afetos, né, no sentido da comunicação afetiva, vai continuar, ou se você vai mudar a postura nesse tipo de comunicação por conta do posicionamento. Então, fique tranquila, seja você e vá liderando, determinando e tudo mais. Passado assim, uns 6 meses, ela já foi percebendo a guarda baixando da equipe. E aí eu falei, agora começa a mostrar para eles as dificuldades. Olha, lembra que a gente falava de tal ponto que poderia melhorar? Pois é, eu descobri que para esse ponto melhorar, a empresa precisa disso, disso, disso. E por isso, e que já era algo que os nossos superiores tinham visto. Falei, comunicação, conta, fala aquilo que é possível, fala para a equipe. Coloca a gestão à vista. Coloca a gestão à vista, transparência e traga para o seu lado. E aquieta a alma, né? Aquieta o coração. Hoje, ela tem uma equipe muito próxima a ela e que ela tem muito mais segurança e eu falei, feedbacks sempre. É importante. As pessoas precisam. Lembra aquelas colegas de trabalho que você fala, nossa, você já percebia enquanto colega algumas coisas que ela deixava a desejar? Pois é. Agora limpa esse pré-julgamento e observa de fora. E a questão de ter essa comunicação mais transparente, mais aberta e fazer a pessoa entender a empresa, eu falei, ela faz parte do processo. Coloca eles fazendo parte do processo. Hoje, a equipe que é gerida por ela alcança resultados com muito mais tranquilidade. O número de atestados médicos, de licenças médicas diminuiu significativamente. Porque muitas vezes a pessoa fala assim, eu não estou muito legal hoje, mas eu vim trabalhar porque eu fiquei pensando que nós temos aquela demanda, e aí você ia ficar apertada aqui para terminar aquele trabalho, aquela demanda, nós estamos com prazo apertado. Ou seja, muitas vezes a pessoa ela representa a empresa. E a partir do momento que ela trouxe esse acolhimento e esse pertencimento à equipe, a equipe se torna fiel a ela, né? Mas como foi angustiante para ela no início de se posicionar frente aos seus pares. Eu costumo dizer que talvez seja a liderança mais desafiadora. Porque quem vem de fora, vem isento, no sentido assim, não conheço ninguém da equipe, vou fazer meu trabalho. Vou fazer meu trabalho e vou tentando gostar. Quem já estava ali no meio, às vezes sabe coisas ou situações e que o outro às vezes fica com o pé atrás. Nossa, mas eu conversei aqui. Com aquela equipe já, né? A liderança acaba ficando mais exposta, né? Sim. Porque teve um momento de conversa de bastidores que estava nos pares ali. Exatamente. Então, se ela não tiver, né, os valores bem definidos, ela entender que agora ela está numa outra função em que ela precisa fazer o elo da parte tática e estratégica com a parte operacional, né, dependendo do cargo que ela está ocupando de liderança, obviamente, fica cada vez mais prejudicada o reconhecimento, né, dela perante o time, né? Então, e outra, tem que ter coragem, né? Sim. Coragem, saber que vai ter que ter conversas difíceis, às vezes vai acontecer, né? Entender qual que é o plano da empresa, né? Mas às vezes o que acontece, onde a gente tem esse desafio aumentado, é quando a pessoa é excelente tecnicamente, e aí ela é promovida pelo know-how técnico, né? De resultado, né? Enfim. E aí acaba que a parte de comportamento, de entender de pessoas, de entender de gestão, né? Que seria a parte técnica mais a liderança, né?
fica a desejar. E aí, dentro desse contexto, né, como você é palestrante, está sempre, né, nas empresas, ajudando, né, os empresários a conseguir preparar os líderes, o que você tem encontrado? Né? São líderes que têm um programa de desenvolvimento de liderança, né? A gente fala muito da nossa consultoria, né, da agenda de liderança. Sim. Que eles se preocupam com a agenda da liderança, ou que é assim, ó, vai lá que agora a bola tá contigo. Não, a gente vê de tudo. De tudo, né? Vai lá que a bola tá contigo, principalmente quando a pessoa já tinha expressado interesse por aquela posição. E você falando me fez lembrar um caso. A pessoa expressava muito a vontade de ocupar um determinado cargo de gestão, teve a oportunidade e ela pediu para sair por conta da dificuldade de gestão da equipe, nessa gestão emocional. E eu percebo hoje uma dificuldade de gestão emocional da pessoa, primeiramente, né? De se compreender. E aí a identidade dela estava presa ao cargo que ela ocupava, porque agora eu sou, né? E não agora eu estou. Eu sou uma pessoa que agora está exercendo cargo. Não, eu agora sou. E nós vemos hoje empresas muito preocupadas com formar líderes competentes, líderes com competência emocional. E o que é uma dificuldade muitas vezes? As pessoas precisam compreender que para eu crescer, eu preciso ser substituível. Como assim? Eu preciso preparar alguém para que eu consiga... Olha, eu posso avançar, eu posso crescer porque eu tenho alguém para ficar. E às vezes a pessoa, por falta de coragem, por medo às vezes de arriscar, de perder, deixa de ensinar, deixa de preparar e com isso às vezes não galga um espaço maior, um cargo melhor. Então a gente vê todo esse tipo. Depois da pandemia, tem sido maior o número de empresários, de pessoas preocupadas com essa parte humana, social, emocional, de si e de quem está no entorno. Porque eu acho que nós estamos ganhando clareza da necessidade de cuidar das emoções para ter resultados. Eu estou pensando em resultado, estou pensando no financeiro, não tem problema pensar só nisso, mas pense na emoção primeiro se você quer ter esse resultado. Então a gente tem visto um investimento maior nas palestras, mentorias, em grupo, treinamentos, até realmente fazer uma leitura. Existem outras técnicas para poder entender o comportamento daquela equipe, para ver quem consegue trabalhar junto, quem funciona junto, quem não funciona, né? Então eu tenho visto um investimento maior nisso. Muito bom. E principalmente na área de liderança, né? Sim. Que vai fazer com que tudo isso funcione. Né? Que acione a engrenagem. Sim. Né? Então, assim, às vezes eu encontro situações, como a gente disse aqui, de exatamente isso. Eu promovo, mas eu não tenho condições. Então, a pessoa chega completamente despreparada para assumir todo esse desafio, que é enxergar o plano estratégico e levar lá para a operação, ou seja, trazer isso para o time conseguir diluir isso e fazer o que precisa ser feito para que o objetivo seja atingido. Enxergar o todo, né? Porque ela estava fechada na caixinha dela, até ela enxergar o todo, assusta. Sim. Então, ou seja, isso é uma preocupação muito forte, né, do empresário, né? Sim. Não é só promover, tem que dar condição, tem que capacitar aí a liderança para ela estar atenta a esses detalhes. Muito bem. Isso aí. E dentro disso, comunicação assertiva, né, Nay? Isso. Essa comunicação, tem alguma dica para eu conseguir enxergar se eu estou sendo ou não assertivo na minha comunicação? Tem. Comunicação não diz respeito ao que você fala, diz respeito ao que o outro compreende, ao que o outro entende. Então, uma comunicação assertiva, clara, objetiva, simples e sim. Eu pergunto, você compreendeu? O óbvio precisa ser dito e às vezes é você perguntar mesmo, você compreendeu o que está sendo exposto? Porque às vezes a pessoa, quando ela verbalizar, ela entendeu um negócio totalmente diferente. E aquilo que você precisa, feedbacks, precisa de alinhamento, sempre presencialmente. Por quê? O nosso cérebro lê tudo, né? Ele lê a nossa expressão facial, ele lê o tom da nossa voz e tudo mais. Quando a pessoa recebe um e-mail, recebe um WhatsApp,
ela vai colocar a emoção dela naquela mensagem. E às vezes a emoção dela é que vai fazer com que a mensagem fique totalmente torta. Distorcida. Né? Totalmente distorcida. Acha, né? Exatamente. Então, uma comunicação assertiva, ela precisa ser simples, sem rodeios, né? Olha, hoje nós estamos nos reunindo para esse objetivo, por conta disso, para que cheguemos ao ponto X. Claro, o que eu espero de você, ou o que até que você fez tá bacana, que a gente pode melhorar, eu vou colocar o fulano para trabalhar com você, porque ele é bom nesse ponto. Então, claro. E sempre pedir esse retorno. Os pontos foram compreendidos? Se certificar. Sim. Certificar. Realmente o que você disse, né, foi está sendo entendido, compreendido, né, passado e compreendido, né? E inclusive, né, às vezes fica um entendido com entrelinhas ou com aspas, né? Aí eu acho que a assertividade está justamente nesse ponto, de eu conseguir nesse momento onde a gente está alinhando os pontos, né, a gente conseguir endireitar as coisas, né? Ou seja, ter assertividade nesse sentido, né? Ou seja, eu disse algo, a pessoa fala que entendeu, eu pergunto para ela me repetir para mim, para ver se é isso mesmo. E se ela não falar, eu vou endireitar as coisas para ela realmente compreender. Isso. Né? Porque às vezes a pessoa fica sem graça, né? Ou quem tá como receptor da mensagem fala assim, pô, parece que ela tá me achando o quê, né? Que eu não consigo entender. Né? Então, deixar claro que às vezes vai acontecer esse tipo de momento, né? Exatamente. Então, ó, a gente vai ter uma comunicação aqui bem clara e tal, e às vezes eu vou te perguntar, vou te pedir para ver, certificar que você entendeu. Porque às vezes o prejuízo do não entendimento é muito maior do que a gente, não é? O ruído de comunicação, ele com certeza prejudica muito então, mais que vale a ajuda. pena a gente estar alinhado, né, com relação a essa forma de liderar. E aí fica tudo bem. Sim. Agora, a mudança, às vezes, abrupta, né, de postura, sem a comunicação prévia, talvez pode deixar arranhado e passar por esse, vamos dizer assim, por esse sentimento. Não é possível que eu não estou entendendo o que eu estou falando. Né? Que, às vezes, a gente sente muito isso. Sente, né? muito. Mas muito. pedir o retorno daquela conversa é justamente para fazer esse alinhamento e trazer essa assertividade tão necessária para o diálogo aí. O ruído de comunicação, ele é muito perigoso, muito perigoso. E essa falta do entendimento também, da clareza, é muito perigosa. Porque ela gera sentimentos que depois eu posso ter como resultado um trabalho bem aquém do que a pessoa poderia entregar. Mensagem escrita de WhatsApp é um perigo. É melhor mandar um áudio. Que ela tá, manda um áudio, que o áudio, com toda a sua voz, a velocidade, o ritmo, a você passa outro vai sentimento. passar, né? Traz outro sentimento. Exatamente. Né? Então, às vezes, a pessoa está muito ali acostumada a mandar sempre mensagem escrita. Eu já passei por isso várias vezes. Aí eu leio aquilo e falo, será que é isso mesmo? Não é? Melhor ter mandado um áudio, liga, né? Aqui. Peraí, vamos alinhar aqui. Deixa eu entender o que você quis dizer. É melhor. Porque o primeiro ponto é já começar a querer julgar, né? Peraí, o que ela tá querendo dizer? Aí, para isso não ser alimentado, né? Você tem que estar aqui, peraí, deixa eu ligar pra pessoa e me certificar se é isso mesmo. Mas isso exige uma maturidade que muitas pessoas não têm. Até da pessoa que está recebendo a ligação, porque ela pergunta, mas você não entendeu o que eu escrevi? Porque muitas vezes a pessoa tem uma dificuldade do confronto, porque eu tenho uma dificuldade de me expor e do famoso o que vão achar de mim, entende? Então, por isso que nós começamos com o autoconhecimento. Quando eu compreendo que eu tenho uma certa dificuldade ainda, ou que a opinião do outro ainda é muito forte para mim, não é que eu vou ignorar, né? Mas que a opinião do outro ainda me trava, ou é o meu combustível, ou é o meu freio, eu posso muitas vezes eu fugir dessas conversas difíceis ou do confronto, ou às vezes não ter essa coragem de procurar saber, sabe isso mesmo que você quis dizer, né? E aí, só que o problema, se fosse só aí, tava ótimo, mas a pessoa vai alimentando o sentimento, e eu, não, porque Diego, que absurdo, como é que ele me escreve aquilo? Então não sei o quê, e nossos diálogos internos são perigosíssimos. Porque o nosso cérebro, ele é muito, muito inteligente. São armas contra nós mesmos, mas tem algumas coisas que ele não é tão inteligente assim. A dificuldade que ele tem de perceber o que é real e o que não é real em alguns aspectos. Os nossos pensamentos, eles são o combustível para os nossos sentimentos. Então, eu vou pensando, eu vou fomentando isso, né? E eu vou gerando sentimentos negativos. Aí, quando eu encontro com você,
eu tô cheia desse sentimento negativo, você fica assim, oi? Né? O que está acontecendo aqui sem compreender? E isso é muito, muito comum nas relações interpessoais dentro do trabalho. Você Por isso, precisa cuidado, confrontar o seu diálogo interno, né? O tempo Isso. inteiro. Muito bem. E aí a gente queria deixar algumas dicas aqui para essa turma que está nos assistindo. Isso aí. Aqui. Principalmente, ó, quando que o líder consegue, né? Ou como que ele começa a entender os padrões de resposta emocional e que mostra para ele que assim, ó, preciso melhorar tal e tal ponto. Ele já se conhece, ele já tem uma percepção legal, mas ao mesmo tempo ele ainda está com dificuldade de conhecer os padrões das pessoas. Tem alguma atividade prática assim que ele pode fazer no dia a dia que você poderia contribuir com a gente e com nossos ouvintes, seguidores aqui? Conhecer os padrões emocionais das pessoas, as respostas, né? Porque emoção é reação, né? Sentimento é construção. O líder vai conseguir perceber isso muito já no cotidiano. Mas nós temos dinâmicas que a gente pode fazer, colocar situações hipotéticas. Como que você reagiria? Né? Ou contar histórias. Eu brinco assim, pode dar um Google aí, não tem problema, tá? Não tem. Porque você acha dinâmicas que são possíveis ser feitas. Às vezes você tem reunião de time, tira uma reunião de time para você fazer algo diferente. E olha, eu vou dizer, um bom líder, ele é muito observador. Porque o nosso cérebro não mente. Nós podemos omitir ou mascarar, distorcer algo que nós estamos sentindo. Sim. Mas o nosso corpo não mente. O nosso rosto não mente. Nosso olhar não mente. A reação corporal não mente. Então, ele precisa ser muito observador. Então, quando a gente coloca em situações dinâmicas, em situações problema, para que cada um seja um personagem, por exemplo, coloque exemplo. Aconteceu alguma situação na empresa e você teve um embate com um colaborador ou precisou dar um feedback, faça como se fosse você cria uma situação diferente, parecida, mas com outros personagens. Como que vocês reagiriam? E vai lendo isso. Na verdade, quando a gente faz testes de comportamento, perfis de comportamento, aparece muito, e aí você fala assim, uau, essa pessoa realmente ela é muito comunicadora, ela é muito organizadinha mesmo, ela é muito direta mesmo e tal. Mas você fazer esse balanço no dia a dia vai ter que ser uma observação mesmo, é um trabalho de formiguinha. Por quê? Porque às vezes a pessoa é ótima. Se você tirar ela deste lugar e colocar aqui. Às vezes ela não está conseguindo mostrar o potencial porque os seus pares ali muito próximos têm perfis que ela não consegue exercer o seu potencial. Sim. Então não é só observar as pessoas, mas é observar as pessoas no lugar onde ela está ocupando, com a equipe que ela está tendo. Que ela está tendo naquela posição que ela está. Na posição que ela está. E principalmente com essa correlação. Do que precisa ser demandado para aquele cargo, para aquela função, e se ela, de fato, naquele momento, está mais comprometida, mais preparada para estar naquele local. Eu já acompanhei situações em que as diversas funções eram exercidas por duas pessoas e estavam exercidas. Uma pessoa teve uma questão médica, precisou se licenciar, e a outra já tem expertise, né? Já está sabendo todas as... E aí, prazos começaram a não ser cumpridos, demandas. E aí, olha, a outra pessoa, na verdade, é que dirigia as atividades e essa apenas auxiliava. Só que com as duas... mas as duas juntas, você não percebia que era aquela primeira que realmente desempenhava. Então, às vezes, acontece isso muito. Né? A gente brinca que vai um na aba. Não é que ele é incompetente, mas às vezes ele não dá conta daquilo tudo só. Ou são competências complementares, né? Isso. Que é o ideal, né? Que você tem um contraponto até para você também não ir cegamente para o erro, né? Sim. Então, o contraponto ele é fundamental aí na jornada empresarial e na vida, né? Como um todo. Muito bem, eu queria que falasse um pouquinho do livro aí, eu tô curioso para saber. Conta pra gente aí um pouquinho. Livro. É o livro Neuroliderança, a chave para ser o melhor líder. Eu sou coautora de um capítulo sobre neurociências, né? E
a doutora Edila Thaís, que é a coordenadora do livro, ela pensou assim, eu quero um manual para um líder. Então, se o líder está com dificuldade de gestão de conflitos, eu tenho uma especialista de gestão de conflitos aqui no livro. Ele está com questões financeiras, tem um especialista de finanças. Uhum. Sucessão, tem um especialista de sucessão. Gestão de tragédias, tem. E aí ela foi pegando especialistas em várias áreas, porque normalmente a gente vê de neuroliderança assuntos muito somente voltados para neurociências, para questão das emoções e tudo mais. E ela pensou em juntar, compilar, né, como um manual mesmo, para que o líder pudesse ter vários recursos. Né? Então, adquira seu livro, gente, ó. Nós lançamos em agosto, na Bienal de Taboão da Serra, né? Foi o lançamento nacional, aí fizemos o lançamento aqui em Belo Horizonte também, e nesse último final de semana em São Paulo capital, alguns coautores estavam lá com o lançamento. Legal, parabéns. Muito bom. Obrigada. Muito bem aí. Você que está nos assistindo, já anotou todas essas dicas, tem certeza que você consegue já colocar em prática algumas amanhã. Isso né? aí. Mas e aí? Vamos dar dica então, eles. Fala para eles aí, ó, se você quiser encurtar o caminho, né? Como que eles te encontram para uma mentoria, para uma palestra na empresa, enfim, para ele conseguir ter uma velocidade aí de ganho, de performance. Vocês podem me procurar no Instagram, @irisguimarães07. 07 não é numerologia, é meu mês de nascimento, tá? Lá vocês vão ter acesso a mais materiais, eu sempre coloco orientações, dicas aí sobre as emoções, para as mentorias individuais e palestras empresariais, né? Vamos aí ensinar o time como gerir as próprias emoções e gerir, então, essas emoções no ambiente de trabalho. Pelo meu telefone é 31 98676 6439. Muito aí, bem, pessoal. Então tá aí. Agora é só dar o próximo passo, que é agir. Show de bola. Mesmo. Então estamos finalizando aqui o nosso encontro de hoje, né? Isso aí. Muito bem. Antes disso, lembrando, segue o nosso Instagram, Papo de Empresário, compartilha o vídeo com os amigos e ativa o sininho aí, para você receber aí, vários vídeos, vários assuntos importantes, né? A gente está tendo muito acesso, né, Nai? Exatamente. E a gente precisa melhorar o nosso número de inscritos aí. Isso Então aí. não custa nada. Se inscreve. Só se inscrever. Muito Mas antes bem. da gente finalizar, eu queria falar para vocês aqui do nosso patrocinador, o Sistema Mais Ágil. Se você tem um sistema ERP para fazer a sua empresa funcionar, você certamente vai precisar, nesse momento agora, final de ano, de um software para você fazer seu planejamento para a sua empresa crescer em 2024. Então está na hora aí de você acessar o nosso site, que é sistemamaisagil.com.br, e pedir uma degustação, uma experimentação aí do nosso sistema, que tem todas as ferramentas de gestão tática estratégica. Isso. Muito bem. Agradecer a nossa Isso. convidada. Mais uma vez, muito obrigado. Muito obrigada. Forte abraço a todos. Até a próxima.